Certo? Amanhã vai ser que hora exata? Tem uma ideia? 7h15. Tá bom. Obrigado. É 8h15. Tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 7 de abril de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1530. 4 páginas, 44 elogias e 8 máximas. O tema, erro sutil. A especialidade, errologia. Definição. O erro sutil é o ato ou efeito de a consciência errar, cometendo equívoco tosco, engano rudimentar ou omissão deficitária e grosseira, indiscutível e consensual, contudo, de difícil percepção no momento evolutivo. A desatenção efêmera capaz de gerar lapsos na autopensionização. A falha da atenção pessoal. O alerta para a melhoria da concentração mental pessoal. A existência de outros erros anteriores antes do erro sutil, o deslize imperceptível, o equívoco silencioso, a difícil determinação da origem dos erros sutis, a detecção mais fácil dos mais familiarizados em relação ao contexto do erro, a qualidade das companhias extrafísicas sendo indicador de presença de erros sutis não entrevistos na conduta. Na argumentologia, caracterologia. A evitação de 12 reações errôneas, sofisticadas, dispostas aqui na ordem alfabética. A taxologia, 6 categorias de erros sutis identificáveis de pronto pela consciência quando está atenta. A remissiologia, nós reportamos aqui a 10 indicações de verbetes já discutidos, mas eu chamo a atenção. A consciência displicente, o erro crônico, o erro digno, o erro evolutivo crasso e o pseudo-erro. O erro sutil de qualquer origem e natureza constitui sinal de alerta, avisando a consciência lúcida para apurar a autoconcentração mental e a atenção aos detalhes nas ações diuturnas. Você cometeu algum erro sutil este ano? Nós estamos ainda no início do ano, por isso que eu estou falando, são só 4 meses, é um terço do ano ainda. Você o corrigiu logo ao constatar o engano ou deixou ficar como estava? Tem uma bibliografia nossa aqui, que a gente está apontando, um manual de redação, que fala dos erros, principalmente do ponto de vista da forma, né? É o manual de redação. Agora aqui pergunta. Estava em casa vendo um pouco de TV quando passou por uns segundos a propaganda do site. Imediatamente entrei na página e estou aqui. Já procurei aqui em Belo Horizonte e vi que tem o IPC aqui. Vou lá conhecer. Um abraço. Ok, um abração aí, vamos em frente. Vamos nessa. Estamos aí, né? Hasta sempre. Não é isso? Agora aqui, essa pergunta de ontem. O senhor ainda faz projeções conscientes? Yes, certainly, that's it, sure, indeed, of course, absolutely. Como diz a Mala, não é isso? Como é que é? D'accord. Tem que puxar um pouco da garganta aí, porque senão o negócio não dá muito certo, não. Agora, deixa eu ler aqui, ainda os que ficaram de ontem, que eles reuniram mais ou menos os iguais. Não tinha conhecimento do seu instituto, estou assistindo ao vivo nesse momento. Sou judeu de nascimento, mas não consigo acreditar em religião alguma. Apenas sou simpático à reencarnação e evolução. O senhor pode me explicar algo sobre Deus? Ele existe? Olha, esse Deus que o povo fala, isso tudo é bobagem, nós não perdemos tempo com isso.
É lógico que nós reconhecemos que tem uma causa primária de tudo e uma inteligência superior a tudo. Mas nós queremos mexer primeiro com as inteligências menores, aquelas que a gente tem acesso. Por quê? Nós estudamos aqui uma série de inteligências ou de consciências mais evoluídas que a gente. Dentre essas mais evoluídas, por exemplo, o Serenão e a Consciência Livre, eles não se incomodam pela causa primária. Se eles que são muito mais evoluídos que a gente reconhece isso, eles não se incomodam com a causa primária, sou eu que vou me incomodar? Eu não sou bobo. Eu quero ver a coisa mais séria para deixar essa dimensão, deixar de usar esse corpo de bicho, animal. Isso é possível, mas tem que fazer força, chegar até o evoluciólogo, o serenão, para depois se transformar em consciência livre. Pelo menos nós já temos uma noção do caminho. E a gente tem uma certa certeza relativa, pacífica, sobre esse assunto. Quando estou sonhando e percebo que estou dormindo, e então desejo me projetar fora do corpo, é maneira correta e segura de me projetar ou é apenas uma simples ilusão do sonho e luz? Olha aqui, a hora que você se projetar com muita lucidez, aquilo vai marcar você igual uma, vamos dizer, manifestação ou vivência física, do jeito que eu tenho aqui, bater na mesa. Então, isso fica muito positivo, muito claro. Então, a partir disso, as coisas vão ficar mais claras, você vai se entender melhor e vai desenvolver o processo parapsíquico. Esse desenvolvimento vai interessar muito com o tempo e você vai encontrar mais respostas para aquilo que você procura. Agora, desde já, o problema todo é você começar a anotar no seu laptop, seu notebook, anotar as vivências que você tem, sensações, vivências e tudo mais. Isso vai ajudar depois, quando as projeções ficarem mais nítidas e deixarem de ser semiconscientes. Obrigado pela chamada na TV. Já li alguns livros, inclusive o Nossa Evolução, e gosto muito do assunto. Irei acompanhar com frequência o site. Ok. Welcome on board. Não é isso? Qual é a razão técnica do estado vibracional ser muito mais fácil de se fazer nos cursos de Conscienciologia? É devido ao holopensamento do ambiente que já está sobrecarregado, que está alimentado, que está bem mais profundo em matéria de energia. Como fazer para criar as mesmas facilidades em outros ambientes? É você ficar num ambiente só e trabalhar ali, sempre no mesmo ambiente, exteriorizando a energia. Isso aí vai te ajudar. Arranja o local da sua casa para você fazer o estado vibracional sempre. Agora, não faz o horário certo, não. Varie os horários, para você não fazer evocação de consciência na periferia ou que esteja por aí rondando o ambiente. O que a tertúlia pode nos dizer sobre a concentração? A concentração mental é a base de tudo que a pessoa faz do ponto de vista mental. Todas as nossas faculdades mentais têm que começar pelo processo da vontade, que mexe na intenção até dar a determinação. Mas se não houver concentração mental, a pessoa não tem atenção, ela não tem elaboração do pensamento, ela não tem juízo crítico, ela não faz associação de ideias. De modo que concentração mental é uma coisa que todo mundo precisa. Uma pessoa desconcentrada, ela tem uma amnésia consciencial. Isso é um tipo de demência, quase. Podemos, de certa forma, claro e objetivo, fazer contato, perceber um contato com pessoa desencarnada, como? O que está envolvido? Olha, isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, o problema todo é você ter contato com essas consciências extrafísicas, mas que sejam mais ou menos lúcidas, que possam ajudar você. É aquilo que nós chamamos de um amparador extrafísico, e não um guia cego. A maioria das religiões, para não falar todas as religiões, elas são dominadas pelo guia cego, por guias cegos. Por quê? Porque elas são facciosas e são sectárias. Guia cego é assim, ele sempre puxa a brasa para um partido político, sociológico, ou intelectivo, ou ideológico que tem. Agora, o problema nosso é caminhar para o universalismo
aonde nós somos irmãos de todos os princípios conscienciais do código, desde o vírus da AIDS até a consciência livre. Primeiramente, parabéns pelo trabalho e disposição. Venho pela propaganda na Rede Globo. Achei até que eu estava tendo alucinação. Conheço um pouquinho o Instituto. Tenho projeção involuntária desde meus 3 anos de idade. E somente no ano passado que conheci sobre o assunto. Antes passei por médica, etc. O assunto é de grande interesse meu e de minha mãe. O difícil é querer entender tudo no primeiro clique. Já anotei e abri o site e quero comprar o livro Nossa Evolução o quanto antes. Meu coração chega a bater mais forte. Me achei. Eu sou uma ET, sozinha nessa terra. Abraços calorosos. Olha, é bom a gente lembrar, o Nossa Evolução, o livro é esse, ó. Tem por todo lado e o site lá é fácil da pessoa arranjar isso pelo site. Agora, outra coisa aqui para essa nossa amiga. Você precisa agora de analisar se você fez de fato o curso intermissivo. Você pode olhar isso através do livro lá, Experimento, 700 Experimentos. E no site também tem. O dia de ontem foi de caos no Rio de Janeiro. E as autoridades recomendaram que eu não saísse de casa. A maioria da população do Rio ficou grudada nos telejornais. Essa condição favoreceu o maior alcance da chamada para a tertúlia, não há dúvida. Assisti a chamada no primeiro intervalo do jornal hoje. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que aqui o nosso amigo está pensando que nós fizemos muitas. Né, cara? Isso aí é inevitável. Pesquisei muito no site o que é tertúlia. Eu não sei. Sugiro ao professor se é possível explicar melhor, pois meus palavreados são muito incompreensíveis. Seus palavreados, os meus, são muito incompreensíveis. E olha que eu sou um grande entusiasta do processo. Agora, aqui o caso todo é o seguinte. Antes consegui me projetar, hoje não mais. Por quê? Você deve ter entrado em recesso, se viver por quê. Agora, ó, tertúlia significa um local onde a gente pode fazer debate. É um debatódromo, ou debatório. É o lugar que a gente pode discutir os assuntos. Isso é que é tertúlia. Geralmente, por exemplo, um chat de amigos, um local que o povo discute, até num bar, um botequim, pode ter uma tertúlia. Agora, a nossa tertúlia ela é conscienciológica. Ela é um curso de 2 horas, de 12h30 às 14h30, todo dia, inclusive de feriados, fim de semana, tudo isso. Eu já dou essa tertúlia faz 8 anos. Agora nós estamos abrindo, então colocando as nossas ações na Bolsa de Valores do Conhecimento. Então, por isso que a gente está vendendo aí para arranjar dividendos. Estão vendendo bônus e ações do processo de conhecimento, de divulgação. Então, a tertúlia é isso. Outra coisa, a tertúlia está nesse local aqui, ó, que é o tertuliário. O tertuliário está em Foz do Iguaçu. A cidade que nós estamos, a Trifron, é a fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Foz do Iguaçu, no Paraná. Isso é o sudeste, o sul do Brasil. A gente tem que falar porque o povo não está sabendo também onde é que é, estão querendo saber onde é que é a tertúlia. A tertúlia é palpável, não é extrafísica, não. Assisti o filme do Chico Xavier e gostaria de saber por que é tão comum ver mensagens de guias espirituais como Emmanuel, que teoricamente teriam uma maior visão de conjunto e foco assistencial, falando de Jesus como um líder a ser venerado. Eles acham que a consciência que já foi Jesus parou de reencarnar. Coitado, né? A gente entende. Aí aquele negócio da televisão, coitado, coitadinho, tem essa coisa toda. Mas veja, eles estão trabalhando, segundo as nossas experiências, eles vão chegar lá. Agora, quanto a Emmanuel, o Emmanuel já ressomou, e já faz alguns anos. Ele está na Itália, eu sei até onde ele está. Eu já tive projeção com ele, dá para saber o local que ele estava, porque na infância dele lá, logo depois que ele nasceu, ele teve um problema e foi para um hospital. Nós fomos lá para ver. Emmanuel é de casa. Em efeitologia, os efeitos altamente danosos dos erros sutis e insidiosos do relaxamento pessoal.
Que erros são esses? Poderia detalhar? O caso é o seguinte: os erros sutis e insidiosos. Por exemplo, vamos falar uma coisa bem suave, mas que mexe no processo da pessoa. Por exemplo, ela sabe que ela tem algumas palavras que ela pronuncia errado. Ela continua pronunciando. Quais são aqui que eles usam mais? Subsídios e gratuito. Pois é, e a pessoa continua. Isso é um erro sutil de comunicação. Agora, existe mais uma série desses erros desse tipo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista mais sério, emocional e outras coisas mais. O processo é ver como a pessoa faz. Um erro sutil, por exemplo, que às vezes as pessoas têm, que diz respeito ao seu temperamento, é aquela pessoa que às vezes fica um pouco impulsiva e tem uma compulsão e fala alguma bobagem errada. No outro dia tem que pedir desculpa. E às vezes ela faz isso, às vezes quase todo mês, para alguém. Então isso é um erro sutil, mas óbvio, e que depois fica banal, a pessoa não liga para aquilo. Mas há muitos erros, tudo quanto é jeito. Erro, vocês sabem, se a gente for fazer, dá uma enciclopédia maior que essa que eu estou fazendo. E olha que a minha enciclopédia atualmente já está caminhando para 7.000 páginas. E outra coisa, as páginas são grandes. Cada página dessa você veja bem, ó, nós estamos trabalhando aqui hoje com 3 páginas e meia. É isso a enciclopédia. Agora eu já estou caminhando para 7.000 disso. Comecei a ver os vídeos das terturas e estou simpatizando muito com a Conscienciologia e gostaria de aprender mais. Não posso, infelizmente, ir à Foz ou fazer um curso no momento. Por onde devo começar? Qual livro ler primeiro? Em qual ordem? Talvez o mini guia para o iniciante distante poder ser incluído no site. Ao vivo você tem que ler isso aqui, ó, lá no site vende o livro. Esse livro está barato no site? Qual o preço? Você sabe? Olha aí para nós. Uma outra coisa, nós vamos pedir para vocês, teletertulianos, o seguinte: fala de onde você é. Eu aqui não falo o nome de ninguém, mas é bom a gente saber de onde é a pessoa. Quando vocês tocarem para cá, fala qual o local que você mora. Mas quanto que é que está? No site Shopcons, que é www.shopcons.com.br, o Nossa Evolução está por R$ 28,00. R$ 28,00, certo? Sou uma pessoa com muitos pensamentos negativos que dificilmente controlo. São obsessivos. Isso prejudica emocionalmente e o meu campo de energia, afetando a minha saúde física e as pessoas à minha volta. Há alguma técnica que eu possa sugerir que possa usar para ter mais controle sobre meus pensamentos obsessivos? Sim. Você tem que entender agora estado vibracional. E você tem que aprender a técnica. Tem que entrar em contato. Precisa saber onde é que você está e como é que você entra em contato, por exemplo, com alguma das aulas do Instituto da Conscienciologia. Eles te ensinam mais depressa. Agora, se você quiser, pode ler também os nossos livros que falam e explicam o que é o estado vibracional e a situação como é que é. Seria o senhor a mesma pessoa psicografada com Chico Xavier? Yes, that's it. Sure, I am. Já li algumas obras, o nome é o mesmo e a minha admiração também. Graças. Welcome aboard. Mas, como é que é? Hasta sempre. Mas, qual é a razão técnica do estado vibracional ser muito mais fácil de fazer? Não, esse aqui nós já lemos isso aqui. Como fazer para criar as mesmas facilidades em outro ambiente? Esse aqui está repetido. Alguém repetiu lá em cima. Na sua forma de expressar, o senhor não está sendo desrespeitoso, dando banana para os grupos que estão em outros degraus da escala evolutiva e que ainda não têm capacidade de entender a sua filosofia ou ciência que o senhor divulga? Vem cá, aí eu faço uma contra-pergunta a você. Você também não está sendo desrespeitosa quando você limpa a sua cozinha contra as baratas e as formigas? Você está desrespeitando a evolução dessas baratas e dessas formigas? O que você acha disso? Você está na sua ou eu estou na minha? Agora, eu dou a banana devido ao processo da impacto-terapia. Eu respeito cada um. Eu não falei especialmente para determinada pessoa. Eu não falei nada da sua religião ou da sua pessoa. Eu estou falando de modo geral.
Agora, então, veja, eu respeito cada um na sua, inclusive o vírus da AIDS na dele, as baratas na cozinha, o processo dos ratos no campo. A minha casa, por exemplo, é uma casa de Tarzan no meio do mato, é sufocada pelo verde. Tem bicho de tudo quanto é jeito, todo dia eu olho, fora os animais que tem. Atualmente nós trabalhamos na nossa casa com 7 bichos, hoje nós fizemos o cálculo. Só lá dentro tem 3 gatinhas. Um pouco junto tem 2 gatões, enormes. Cada um desse tamanho, enorme. Lá fora tem uma cadela. E por aí vai. Nós vivemos com isso, é a vida. Mas agora, nós somos obrigados a dizer que o processo da pessoa, cada um na sua, eu não estou desrespeitando, estou dando a minha opinião. Você há de ver tanto também que me xingam de tudo quanto é jeito. Isso faz parte do serviço, e desrespeito a gente. Isso faz parte do serviço. Agora, debate, como é que você vai fazer uma coisa sem desrespeitar os princípios conscienciais existentes? Você não vai contra a pessoa do debatedor, mas você tem que ir contra a ideia do debate, se você está contra. De modo que eu peço a você, não fique com essas frioleiras e tolices infantis, não. Enfrente a realidade que nós todos vamos dessomar. Dessomar quer dizer, vamos desativar o corpo humano. Quando a gente encontrar, nós vamos olhar para olhos do para olhos. Eu vou encontrar com esse povo que eu dei a banana, que eles acharam que é para eles, que deram a carapuça, e eu vou falar. O que eu sabia, eu falei. Vocês não podem reclamar nada. Eu fui autêntico. Procurei ser, vamos dizer, totalmente da verdade relativa de ponta que eu conheço. Isso é glasnost, é transparência, autenticidade, explicitude. Eu estou explicitando a realidade. De modo que nós vamos continuar dando a banana. Agora, quando a pessoa não gosta dessa da esquerda, a gente dá da direita. Isso é igual àquela piada do homem que estava lá e muito preocupado, então estava assim. Aí o outro chegou para ele e falou assim, mas vem cá, você só sabe fazer isso? Não, eu também sei fazer assim. De modo que aqui é o seguinte, você só sabe da banana? Não, eu sei dar desse lado também. Então o problema todo é esse. A banana que nós queremos mostrar é mostrar o nível que nós estamos de posicionamento filosófico, ideológico, sociológico, até político nosso. Nós somos contra a religião, nós somos do princípio da descrença. Pensa bem. Quem quiser, vem. Quem quiser, pega ou larga. O problema é esse. Quando a pessoa não gosta da gente, é bom que você fique para lá. Isso é bom para você e é bom para nós, que nós não vai dar trabalho para ninguém. E a gente se encontra nas quebradas da evolução do futuro. Vamos ver o que dá. Quando se deve ter uma postura emocional em relação à indiferença cognitiva aos infortúnios medíocres da consciência universal humana? Olha, a postura emocional, o ideal que você faz é ter sentimentos elevados, mas não ficar com nada de processo de bicho, porque senão é uma regressão. Nós chamamos isso de auto-mimese, não é o ideal. Agora, o problema todo é o seguinte, cuida da sua vida, olha a sua evolução. Para melhorar a evolução, a gente tem que dar exemplo para os outros. Então, você melhorando a evolução, você já está começando a melhorar os outros. Isso é muito importante. Sou alcoólatra, sofro muito com isso. Segundo meu marido, isso é uma herança da minha família. Será que o que eu tenho imposto ao meu lado, lutando para que eu continue a matar sua sede na terra? Olha, certainly, that's it, sure, indeed, yes, of course, absolutely, okay, no doubt about it. All right, d'accord. Agora, por quê? Vou te dizer por quê que é que nós achamos. Se você é alcoólatra e é o processo da família, isso aí é devido ao processo da dipsomania. A dipsomania, que é o processo alcoólico, tem mesmo, de fato, um processo genético. Há uma herança. Outra coisa, se você tem irmãos ou irmãs, quase sempre o do meio é que sofre mais. Observa se você tem mais irmãos, você está no meio deles. Esse é que sofre mais com o processo da dipsomania. Agora, outra coisa, todo alcoólatra que fica um pouco bêbado e aquilo fica
mais ou menos assim, usual, costumeiro, acontece mais vezes, ele nunca está sozinho. Ele tem de 1 a 2 assediadores o tempo todo, de modo que você tem assediadores. Assediador e obsessor e perseguidor extrafísico é a mesma coisa. Você deve, a primeira coisa, se internar e nunca mais colocar álcool na boca, nem chegar perto nem de remédio que tenha veículo alcoólico. O negócio é tirar fora. Agora, o ideal, eu sou 100% favorável, é internação. É o melhor. Interne isso aí com uns 3 meses que você deixa o álcool definitivo. Tem muita gente boa hoje, em certos lugares, hospitais e spa, que pode ajudar muita pessoa. Qual a diferença entre o EPICOM da escala evolutiva e o EPICOM que ministra o curso do ECP2? São consciência do mesmo nível? Como se chega a essa condição? Olha, o problema é você perguntar para ele. Conversa com ele. Vem cá, você é EPICOM igual aquele da escala? Qual nível que você está na escala? Como é que é isso? Então, o problema todo é ver como é que fica. Mas aí é bom você saber diretamente, tem que conversar com a pessoa. Nós já temos EPICONs, a maioria desses aí, como é que chama a organização? Conselho dos EPICONs. Esse Conselho dos EPICONs tem muitos EPICONs autênticos, 100%. Eu não sei se são todos, que eu não examinei um por um, mas tem muitos deles que são. Agora, o problema todo, como se chega a essa condição? É estudando os processos nossos. Você quer falar alguma coisa? É bom. Existem vários pré-requisitos, mas assim, de modo geral, a pessoa tem que ser voluntária, professor de conscienciologia, tem que ter um curso de conscienciologia itinerante. E nós estamos agora no Conselho terminando esses pré-requisitos para a gente abrir para a CCCI o modo no qual a gente vai começar a fazer vamos dizer assim, uma seleção, entre aspas, e a aptidão para as pessoas interessadas em se tornarem EPICONs. Na jornada de parapercepciologia em julho, nós vamos apresentar isso para a CCCI. A gente está nos trâmites finais para isso. Mas, em linhas gerais, é essa a ideia. Olha, CCCI. Seria bom a gente falar o que é isso. Tá certo? O que é mesmo a CCCI? Quem é que vai falar? É você que vai falar agora. Eu tenho que distribuir aqui os micrófonos. CCCI é a sigla para o significado de Comunidade Conscienciológica, Cosmoética e Internacional, que significa uma comunidade, quer dizer, um grupo de pessoas aqui hoje em Foz do Iguaçu, que estão no bairro da Cognópolis e justamente convivem, trabalham, vivem nos condomínios, residências aqui próximos e também fazem o trabalho voluntário, constitui então uma comunidade. Da Trifon? O maior bairro da Trifon é esse? Oi? Sim, mas a questão, lembrando que a Cognópolis fica restrito aqui Foz do Iguaçu, mas a CCCI envolve também não só Foz do Iguaçu, mas todas as áreas onde hoje temos voluntários, inclusive IAC, então pega toda a comunidade no mundo inteiro, por isso é internacional também, tá? Porque eu comecei a falar, mas seria como um exemplo. Então a Cognópolis é que está mais hoje constituída do ponto de vista de condomínios, empresas, instituições, mas envolve todos os voluntários da Conscienciologia. Ok. Outra aqui. Podemos dizer que o assediador procura interferir de forma imatura no livre-arbítrio de outra consciência, enquanto que o amparador auxilia a consciência na ação do seu livre-arbítrio de maneira mais ética? Perfeito, é isso aí. Você está resumindo o problema, é isso mesmo. Por que tantas logias? Excesso de terminologia não confunde, não faz parecer cômico conceitos sérios? Sim, no início a pessoa tem esse impacto, depois ela vai ver que isso vai melhorar a burrice dela. Pouco a pouco ela vai ver que é inteligente, mas demora um pouco. De cara assim a pessoa acha mesmo que é cômico e que é confuso, porque ela não está acostumada no nosso nível de profundidade dos assuntos. Tudo aqui é uma síntese, mas de profundidade. Espera, porque é tapa na cara e fratura exposta, o tempo todo.
Aquele que não tem condições financeiras, mas se encontra em condições e com disposição para absorver os conhecimentos da Conscienciologia, encontra alguma restrição, tem ele uma fonte livre para consulta disponibilizada por vocês? Tem. É só olhar o site aí que você acessou. Aí tem tudo. Outra coisa, tem uma opção de coisa que pode ter, tem até download hoje, não tem? Uma série de coisas nossas. Uma outra coisa, existe uma orientação do Instituto que foi criado há 22 anos, que ninguém deve fugir ou escapar ou não alcançar o processo dos dados, dos custos do Instituto, devido ao processo de dinheiro. Eles sempre deram um jeito de acomodar as pessoas, ou dar instrução, ou faz cortesia, alguma coisa sempre tem. Ovaldo. Processo econômico financeiro não é problema para acessar a Conscienciologia, não. Ovaldo, Sim. Lembrando que tem palestras gratuitas no Brasil inteiro, se ela acessar o www.iipc.org, também é dado para Aracê, pela Aracê, também tem no internacional, se ela acessar a IAC, lembrando também que as revistas da Conscienciologia estão disponíveis na internet, então ela pode fazer download gratuito, então tem várias atividades que ela não precisa pagar para poder acessar. E os verbetes desse site que ela está visitando, também pode ser feitos download gratuito. Outro aqui. Nas relações de trabalho, o empregador pode e deve esperar dos empregados e demais colaboradores uma atitude de lealdade e boa-fé. Durante muitos anos, o professor se infiltrou numa empresa com o objetivo considerado válido e cosmoético de parar a produção de destilado. Perguntas. Se havia uma relação de emprego com a percepção de salários, data vênia, não havia um conflito de interesse? Não. Porque eu posso ter ganho muito dinheiro se você me perguntar o que eu fiz com ele. Isso é que é a coisa séria. O processo de você receber dinheiro, precisa de ver. O que é que a gente fez? Onde é que eu apliquei? O que eu fiz? Vocês têm que lembrar o seguinte, uma das coisas que eu fiz quando eu deixei o movimento espírita foi estudar na Wall Street, New York, os processos da Bolsa, e depois no Wells Fargo Bank, na Califórnia, que é um dos maiores bancos que tem lá. Até hoje, na crise aí, ó, ele até que se saiu bem, o Wells Fargo, que é aquele da carruagem. Sabe como é que é? Agora, o que se passa? Eu fui lá para aprender isso, porque eu só dava as coisas para os outros, só dava, mas não sabia muita coisa do processo de economia e o problema da Bolsa. Foi depois disso, com o que eu estudei, é que eu me tornei depois até representante de uma companhia, como procurador na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que havia naquela época. Então o problema todo é o seguinte, o que eu fiz com o dinheiro? Eu devo ter feito alguma coisa boa, senão eu não teria assistência hoje. Se eu tivesse feito errado, seria assediador. Assediador é que põe você rico de uma hora para outra pelas coisas. Então, veja, vamos ver bem. Se havia uma relação de emprego com a percepção de salário, data vênia, não havia, porque eu era empregador lá dentro. É tudo de empregador para empregador. Tudo, o nível é de alto. Você tem uma ideia? Eu era do Conselho Consultivo da principal instituição que tinha 92% das ações da companhia. O que você quer? Depois dessa. Agora, a atividade envolveu a quebra da empresa? Não. Nós tivemos que fazer de tal maneira que não perturbasse ninguém, só ajudasse todo mundo e terminasse com o pior. Isso foi feito. Nós calculamos, quer dizer, eu calculei junto com um dos meus amigos, que eu ia demorar 6 anos. Nós demoramos 12 anos. A atividade envolveu a quebra da empresa? Não. Envolveu a eliminação, o fechamento da fábrica. Houve demissão de funcionário? Não. Nós fizemos tudo isso que eu estou mostrando, por isso que demorou. Nós tivemos que arranjar emprego, outros trabalho, outras situações, fizemos outras empresas, outras áreas, tudo isso foi feito. Agora, a intenção era apenas de conseguir que a empresa mudasse de ramo? Não. A intenção minha, quando eu entrei lá, e só eu sabia disso, nem meu sócio não sabia disso. Eu entrei lá para ajudar a apaziguar a situação, até eliminar uma fábrica inteira que produzia 35 produtos, a maioria tinha teor alcoólico elevado.
Acabou. Não existe essa fábrica no Brasil mais. O objetivo não teria sido incompatível com as regras legais e morais, sobretudo incompatível com a ética da sociedade metafísica? Não, eu não acho, porque nós fizemos tudo em paz. As pessoas, cada um que queria, recebeu aquilo que queria, todo mundo saiu beneficiando da história em alto nível e acabou o que era ruim. Agora, para te explicar isso, eu teria que falar muito nome, muita coisa, eu não vou envolver o povo que está aí nessa história, eu tenho que deixar. Se você quiser saber disso, vem um dia aqui que eu vou te explicar tudo. Toda pergunta que você perguntar, eu tenho resposta. Sou especialista nesse assunto. Virei empregador, virei, na verdade, empresário sério. E outra coisa, para começar isso, nós tivemos que fazer com o tempo mais de 4 empresas, em vez de uma só. Tem muita coisa que o senhor fala que já me eram familiares. De onde vem isso? Seria um curso intensivo? Yes. Indeed. D'accord. Como estudar o que é? É bom você ver a listagem que tem do curso intensivo e você vai se reconhecer. Ó, parece que acabou de chegar um intensivista. Se de bater a campainha. Pum! Mais um. Desculpe meter a colher de pau em assuntos internos. Pergunta, o CAEC já tem um plano B, caso deslanche o efeito propaganda? E se houver 200 perguntas por dia? E os verbetes? E sua saúde? Olha, não se incomode, que eu sei me virar. Nós já começamos a usar a técnica aqui. Algumas das perguntas que foram feitas aqui, elas estão juntas. São de várias pessoas simultaneamente, porque são iguais. É lógico, no início, você vai para a escola, o que é que você pergunta para a professora, no primeiro dia? Sempre é a mesma coisa. Professora, eu posso ir no banheiro? Né? Aconteceu comigo no carnaval que me projetei e tinha muitos assediadores, obsessores. Não consegui voltar para o meu corpo, tive catalepsia, e agora vem acontecendo direto comigo. Não encaixo. O que eu posso fazer? Tem vergonha de falar, mas tem contato direto com o extraterrestre e alguns me explicam muitas coisas. Estou com muitas informações, muitas vezes fico assediado. O que posso fazer? Seria bom você começar a aumentar a sua autodefesa energética. O caso seu aí é de defesa energética. Tem que melhorar o estado vibracional. Estado vibracional é a chamada gazua, a chave geral, para a pessoa melhorar a autodefesa energética. Isso aí te melhora com todo tipo de consciência, seja daqui ou seja de outras dimensões. Interessa a procedência dessas pessoas. Ouvi muita coisa sobre possíveis previsões para o ano 2012, que o senhor poderia falar a respeito. É a 4ª vez que eu vou falar do assunto. Olha, isso é um lixo, é de vomitar. Banana para esse negócio, esdobe esse negócio todo. Jó, dá uma cuspida no assunto, isso é besteira. Isso aí é para vender, é a mídia que faz para vender, sabe, programas, livros, revistas, artigos, filmes principalmente. Bobagem, não entra nessa, isso é besteira. Quando teremos o núcleo do IPC em Goiânia? Gostaria muito de fazer os cursos ministrados aí, mas para mim é muito difícil ir para Foz. É Goiânia, o que é que tem em Goiânia lá atualmente? Hein? Olha, é só você ir para Brasília, que não demora muito, né? Lá é pertinho. Você pode fazer os cursos lá, entre em contato com Brasília. Aí agora seria bom, lá no site tem os dados, não tem? Seria bom dar. Fala o telefone. Ele já vai falar o telefone. O telefone de Brasília é 61, né? 3346-5573. 3346-5573. É o Polo de Pesquisa IIPC. Achei você muito duro e crítico. O que você prega é o certo? Olha, seria bom é você vem para a caixa você também. Vem para cá discutir comigo também. O meu negócio aqui é de reputação, é de debate. Eu chamo de soco na cara e fratura exposta. Nós falamos a verdade, glasnost. Agora, não atacamos as pessoas, atacamos as ideias. De modo que nisso, nós não somos duros, nós somos siberianos. Quer dizer, dentro do meu peito eu tenho uma pedra de gelo da Sibéria. Você entendeu bem? Essa que é a conversa. Então, veja,
a gente tem que ser autocrítico e heterocrítico. É para isso que nós estamos aqui. Outra coisa, o tertuliário, é um local de debate. Eu não posso chegar aqui e falar tipo padre. Não é isso? Minha irmã, não tem disso não. O negócio é na cara, tem que ser másculo. E aguentar a barra aqui, porque senão eu não aguento o debate. Outra coisa, aqui cabe até 400 pessoas, às vezes isso enche. Presta atenção, não é fácil. A gente tem que estar preparado para o que der e vier. Em seu livro Projeções da Consciência, eu gostaria que comentasse o porquê do trecho que transcrevo abaixo, extraído do capítulo de introdução. Se posso formular pequeno desejo, oxalá consiga compulsar essas notas singelas na próxima encarnação terrestre. Página 10, final do 3º parágrafo. Sim, isso aqui é o seguinte, nós chamamos isso é o meu livro, Projeções da Consciência. Eu coloquei aqui já demarcando o problema do autorrevezamento consciencial. Eu, por exemplo, nessa vida já compulsei livro que eu escrevi em outra vida anterior. Entende? Fora outros livros que eu ajudei, inspirei extrafisicamente a pessoa, que eu também tenho até os livros aí para a gente discutir. Agora, então, veja só. Esse pequeno desejo que eu estou falando é que eu quero chamar a atenção para o autorrevezamento consciencial. Agora veja, Projeções da Consciência está na 8ª edição atualmente. E ele foi publicado, na verdade, em 1981. Ele está, portanto, caminhando para 30 anos, 3 décadas agora. Naquela ocasião, eu não cheguei a falar aqui o nome. Hoje eu estou falando, que é o autorrevezamento interexistencial que a gente faz, que é da pessoa. É justamente isso. O autorrevezamento nós já debatemos aqui em vários verbetes, não é isso? É só a pessoa ver que ela chega lá. Professor. Sim. Aqui. Eu achei muito interessante aqui na remissiologia, estava comparando os tipos de erro. Né? Número 4, número 5, número 6 e o número 9. Sim. Então, assim, o crônico, que seria pela repetição, o erro digno pela inexperiência. Agora, o problema é ler, examinar, estudar o que nós escrevemos sobre isso, já debatemos. Todos esses nós já debatemos. Sim, eu estava analisando os verbetes. E a minha pergunta com relação ao erro sutil seria o seguinte: a tendência é que, à medida que nós aprofundemos a nossa análise, a nossa autoanálise, a gente vai conseguir descobrir mais erros sutis. Em todas as áreas, a pessoa vai ter possibilidade de descobrir e, de alguma forma, conseguir ao passo que você vai usando mais a técnica do detalhismo que eu falo, da exaustividade, você descobre os erros sutis imediatamente. Esse aqui é o melhor. Agora aqui. Se o amparador pode ser um antepassado e nessa vida não aprendeu a mobilizar as energias, como é possível ele saber aproveitar as energias exteriorizadas da consciência para outra consciência? Isso aqui está tudo confuso, hein? Se o amparador pode ser um antepassado e nessa vida não aprendeu. Não, que negócio é esse? Aqui, o amparador, deixa eu explicar bem a situação para você. O amparador é uma consciência extrafísica. Aquilo que o povão aí chama de espírito desencarnado. Só tem, que ele é um técnico, ele sabe tudo sobre energia. Agora, ele é igual à pessoa que ele ampara. Por exemplo, na TENEPS, que é a tarefa energética pessoal diária, tem aquele amparador, é um amparador daquela função. Ele é igual àquele assistente da TENEPS. Só que ele é melhor. Por quê? O assistente da TENEPS trabalha a partir do corpo humano. Ele trabalha a partir do psicossoma. Então, é mais avançado. Ele tem uma visão maior, a cosvisão dele, o trabalho dele. Tecnicamente falando, ele pode trabalhar com as energias em melhores condições do que a pessoa daqui. É o contrário do que você está falando aqui. Isso aqui está misturado, que você perguntou. O amparador é um técnico, não é um guia cego. É um técnico. Ele sabe tudo sobre aquilo. E ele tem muita afinidade com a pessoa que ele assiste, que ele ampara. Vi a chamada da Rede Globo. Fiquei muito feliz. Porque pensava sobre você, tem muitos anos, ouvia remotamente, mas é como reencontrar-se lucidez. Isso é maravilhoso. Sou de Igaraçu, Pernambuco, Nordeste. Além de querer, resumidamente, quais os principais técnicas para se fazer projeção.
Gostaria de saber se tem algum centro seu aqui em Pernambuco. Como é que é? Do Pernambuco tem que ser Recife e Intercamp, né? Fala aí, Intercamp, o que é? Aí não tem, não? Deve-se de ver. Olha aí e dá um toque nesses dados que tem no site, que você vai encontrar. Agora, a Intercamp, que é uma instituição consensual, pode ajudar. Valdo, é só procurar a Intercamp, tem um site, www.intercamp.org, e é em Recife, www.intercamp.org, e é a unidade em Recife, que acredito que seja mais próxima, né? É Pernambuco, mas tem também Natal e outros locais. A nossa amiga. Vamos nessa. O que o senhor acha dos aparelhos que estimulam a glândula pineal através de ressonância e ajudam na reprogramação mental? Isso poderia melhorar a lucidez nas projeções? Olha, eu recomendo essas coisas aí só para a pessoa que esteja doente. Para uma pessoa normal, não é bom mexer no processo da cabeça, porque senão a pessoa não desenvolve a sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Isso não é bom. É igualzinho colocar muito headphone no ouvido, etc. Isso perturba o problema parapsíquico da pessoa. Entende? Em vez de ajudar, piora. Pode até ajudar fisicamente a pessoa que está doente. Mas agora às vezes ela não tem acesso ao problema parapsíquico. Então, se você quer desenvolver, por exemplo, algum problema de parapercepção, além do processo normal, não é bom fazer isso não. Em pensenologia, segunda linha, os entropopensênios e a entropopensenidade. Isso tem a ver com a teoria do caos? Até um certo ponto, sim. Mas agora o entropo quer dizer que é aquilo da bagunça. Por exemplo, aquela pessoa que não tem disciplina, que não tem organização, que a vida dela é um caos, que é caótica. Isso é um entropopensênio. Ela não pensa com linearidade do pensamento, ela não pensa em linha reta. Falta uma vida cosmolínea, de acordo com os estímulos e os enfoques que o próprio cosmos dá para a vida da pessoa. Ela está aside, ela está na rabeira, ela está na periferia, ela foi para o acostamento. Isso não é o ideal, isso é que é entropopensênio. Então, a entropopensenidade é um processo patológico do ambiente. É a casa de Horácio. O povão antigamente chamava que era a casa da sogra. É mais ou menos essa situação que é o entropopensênio. Desde a tertúlia inconvivialidade, ficou dito que não é mais permitido que os assediadores continuem a fazer o que quiserem, destruindo as vidas de outras consciências. Significa que se eu solicitar a ajuda dos amparadores para retirar assediadores extrafísicos ou intrafísicos de cima de alguém, seria atendida? Se você tiver mérito, tudo é um processo de meritocracia. Tudo que a gente procura, a gente acha. Se você procurar, tem mérito, está com boa intenção, você vai acabar encontrando a coisa boa. Estou gostando muito da conscienciologia. Vi ontem o anúncio na Globo. Vi aí nesse prédio, sentadinha, a professora Pilar Alegre. É com você, Pilar. Que me ajudou muito há muitas décadas atrás. Essa tertúlia é uma espécie de assembleia? Sim, é assembleia de debate. Quem pode entrar aí nesse prédio para assistir essas aulas? Aqui tudo é gratuito, qualquer hora, a pessoa vai entrando e sai. Pode entrar, igual cachorro, até de vez em quando tem os cachorros que entram e a porta está aberta, precisa a gente segurar. Quanto custa? Não custa nada, tudo aqui é gratuito, inclusive nós doamos todo dia um verbete para a pessoa. Geralmente são 2 páginas, 2 folhas. Onde compra os ingressos? Sou de São Paulo, capital. Está danado, não está? Essa que é a dorminhoquinha despertando, saindo do buraco como uma tatuzinha. Ela está falando. A senhora. Olha, aqui tudo é gratuito. Lembra disso? Não é gratuito, não, é gratuito. Tá bom? Agora, gente, eu quero aqui dar um abraço aqui para a nossa Édia Cristina, lá de Uberaba. Em outubro eu vou ver você, vou ver aí todo mundo, inclusive a sua tia, e dar um abraço para a sua tia. Estou parecendo o povo da televisão. Mãe, estou aqui e tal. Mas é que aqui seria preciso falar. No fim de outubro nós estaremos aí para abraçar a Dalva. Aí nós vamos te ver. Eu quero ver como é que você está.
Agora, gente, pontuações da tertúlia de ontem. Nós batemos realmente os recordes. Entende? Todos eles, inclusive o das perguntas. Audiência total, 844 computadores se conectaram à tertúlia no dia de ontem. Número de acessos, foram feitos 1.921 acessos pelos 844 computadores, uma média de 2,27 acessos por computador. Houve uma audiência simultânea média de 204 computadores. A audiência máxima simultânea foi de 364 computadores num instante só. Então, por aqui a gente já tem uma ideia de que o nosso trabalho surtiu efeito. A gente tem que falar isso aí. Então, agora o problema é se preparar para enfrentar esses novos que aparecerem por aí. Valdo, só dá uma informação da Editares, que eu sou da Editares, me recomendou para todo dia fazer essa divulgação da Shopicons. Ontem eu tinha falado do site que clicava, que de anteontem para ontem houve uma alteração, uma mudança por problemas técnicos. Eles vão voltar a botar Shopicons no site. Eu estava certo que estava no site e dei uma informação errada. Mas, repetindo, até que a Adriana já falou isso, para comprar livro, ver preço de livro, tem que entrar na www.shopicons, Shopicons com S, né, de shop. Não, não é shop de cerveja. É Shopicons. É Shopicons. Shop, é de venda. Tudo junto. Vamos entrar nisso aí. É de venda, né? É. Agora, .com.br. Então me pediram a própria coordenação do Editares para todo dia eu divulgar isso, até se assentar aí por causa dessa. Porque muita gente nova vai querer comprar livro. Você tem meu respeito de falar isso todo dia. Por mim, você tem liberdade total. Agora, só uma aqui coisa. Nós temos o relatório extraordinário de visitas no site da tertúlia. Números absolutos de visitantes, o mesmo período do mês anterior, o mês total, e depois a geopolítica. As visitas vieram de um total de 170 municípios. Abaixo os 30 municípios com maior número de visitas. São 170 municípios, que é aquilo que a turma estava querendo saber, o lote, né? Agora, tem 30 municípios. Olha aí, depois você me dá esse detalhe, seria interessante. Agora, aqui tem os horários das visitas, como é que foram também. Ó. A visita que teve mais mesmo foi às 13 horas. Foi 2.055 visitas, às 13 horas. A maior foi antes, foi às 2, aqui eu não sei bem, parece que é 2 horas anterior. Foi 687. Sr. Valdo, sim. Aqui, ó, só para dar um recado para os teletertulianos, no site da Tertúlia, do lado direito, vocês vão encontrar um ícone que está escrito: conheça as nossas instituições conscienciocêntricas. Clicando lá, existem as várias instituições que nós temos, em várias localidades do Brasil. Vocês clicam e vão localizar onde elas estão, se atende à área geográfica onde vocês moram, as especialidades da conscienciologia, telefone e site. Caso vocês não encontrem ou tenham algum problema, entrem em contato com qualquer uma das instituições que nós retornaremos os recados para vocês. Nós daremos um jeito de linkar com aquela instituição que vocês tiverem maior interesse. Tá certo? Pode falar. Eu tenho um telefone Recife. É o 3463. 81 é o código Recife. Pode falar, fala forte. Então, é 3463 4979. Recife. Recife. Tá? Natal. 84, no caso, é 3211 3126. E Fortaleza. 85, 3087 3087 8076. Vocês viram, com sotaque do Nordeste. Com sotaque do Nordeste. Isso é muito importante saber. É tudo autêntico. Autêntico. É isso? Você quer falar? Fala aí, Cris. Aqui, para a patologia,
o último item, a qualidade das companhias extrafísicas sendo um indicador de presença de erros sutis não previstos na conduta. Para a patologia. Às vezes a pessoa tem uma companhia extrafísica que está perturbando a atmosfera, o holopensene da pessoa, e ela então vai começar a cometer erros sutis, que ela está com desequilíbrio. Isso são os intrópicos-pensenes que nós estamos falando. Esses intrópicos-pensenes, às vezes, são gerados, provocados, está entendendo? Pelas companhias extrafísicas. Mas aqui fala sobre o deslize imperceptível, né? Em patologia. O processo todo é esse. E a difícil determinação da origem dos erros sutis. Agora, qual é o parâmetro, é o código de cosmoética da pessoa? Ela às vezes nunca pensou nisso. Nunca, não tem nem código. Então isso aí desvia, né? Há muito auto-enganos. Essas coisas tem. Bom, em relação à questão de erro, como é que se pode calcular a margem de erro no trabalho da assistência? Você sempre comenta aqueles 4% e tal. Mas assim, qual que seria a técnica para calcular a margem de erro? Para você calcular os erros, é aquilo, por exemplo, que às vezes a pessoa se excedeu ou às vezes faltou alguma coisa naquilo que ela fez em matéria de assistência. E isso que faltou pode ser um processo físico, pode ser um problema intelectual, um processo afetivo, alguma coisa funcional, fisiológica, mais séria, alguma coisa assim. Então, tem que calcular isso aí. Agora, uma coisa mais séria que tem quase sempre é a deficiência, quer dizer, aquilo que faltou, o desfalque. Entendeu? A quebra no trabalho grande que a pessoa ia fazer. Ficou a quebra, faltou um pedaço, há uma lacuna. Então, essa acabativa, vamos dizer, não satisfatória, é que geralmente é que eles falam, né? Isso aí vai até 3, 4% só que eles permitem. Isso aí faz parte, cada natureza humana, há muitas interveniências, muitos percalços, muitas vicissitudes, muitas surpreendências, coisa que ninguém está esperando e acontece. Então, mas existiria alguma forma de avaliar isso, de calcular isso? Quer dizer, olha, a aí margem... tem que ver o tipo, o que a pessoa faz, de que modo que é a assistência que ela faz, tem que ver. Porque os amparadores trabalham com isso, né? Eles trabalham, eles veem o alcance. Agora, o problema todo aí são mais percentuais morais, éticos, cosmoéticos, que eles veem o alcance disso. Isso aí é pautado pelo problema do resultado. O que é que tem de resultado negativo nisso? Gostaria que o senhor fizesse uma analogia sobre a definição do verbete ontem, corrente baratosférica, e a política brasileira atual. A corrente baratosférica é a conjugação do tempo cronêmica e no espaço prosêmica de intoxicações comunicativas, gráficas, editoriais, comerciais, televisivas, cinematográfica e teleinformática, determinada linha de criatividade anticosmoética, heteroassediadora, formando reações em cadeia como sequelas das inculcações de consréus, conscientes e conscientes, conscientes ou inconscientes, promotoras de ações anticosmoéticas conjuntas e persistentes. Essa que é a definição. Agora, a inserção da tempestade conscienciológica da tertúlia foi o máximo. Parabéns. Agora, vamos fazer a analogia que você está querendo aqui. Muito obrigado aí pela sua manifestação. O problema todo é o seguinte: a corrente baratosférica, junto com o problema, vamos dizer, dessa condição toda da política brasileira, é um fato, né? A gente vê por aí. Olha o que eles não estão usando agora nessa campanha política. E outra coisa, tudo é dinheiro do contribuinte. Você mesmo está ajudando a fazer essas coisas todas. E isso de agora para frente ainda vai piorar mais, né? Até lá no fim do ano vai ser uma coisa. Gostaria de saber como adquirir a enciclopédia ou livro 300 experimentos. 300 experimentos, né? É 700. Ele cresceu um pouco. É um pouco mais do que isso, é 700 experimentos. Agora, confesso que procurei no site do IPC e eu não achei como adquiri-lo.
A primeira coisa, 700 está esgotado. Eles vão lançar uma nova edição e tem um plano de lançar também no computador, aí na internet. Vamos ver como é que fica. Agora, a enciclopédia, eu não sei se está esgotada. A enciclopédia tem, né? Então fala aí para nós, por favor. Site, como já foi falado, né, que é o www.shopcons.com.br. A enciclopédia eletrônica com 1.365 verbetes está por R$ 95. Tá certo? Só dar uma entrada lá e olhar. O verbete hoje é 1.530. Está um pouco atrasado, mas é que nós não fizemos uma nova edição. Nós vamos fazer quando completar mesmo, uns 8 volumes. Lembrando que os demais verbetes, não só esse, mas como praticamente todos os verbetes, eles são encontrados para download nesse site da própria tertúlia. Você quer? Aqui, Valdo, a aparente correção, na segunda linha da fatologia, segunda e terceira, aparente correção. Eu queria saber exemplo de... O problema todo é o seguinte, a pessoa acha que ela corrigiu e não corrigiu nada. O negócio está mal feito. Isso é igualzinho uma pessoa que foi lá, na televisão estava ligada. Ela chega lá e mexe, e parece que desligou. A televisão às vezes não desligou, ela passou para outro comando. Então é um erro sutil. Tem um monte de coisa que acontece desse jeito. A opção de situação assim. É igualzinho aquela pessoa que deixou a porta da casa aberta. Aquela pessoa que tivesse trancado, tirou a chave antes. Então ela pensa que... é erro sutil. Os erros sutis às vezes são terríveis. Gente. O erro sutil é a pessoa que deixou a chave lá, e bateu a porta do carro. Você quer erro sutil mais sério que esse? Esse geralmente dá muita piada, etc. Escandaliza todo mundo. Agora, então, ela pensou que corrigiu, mas não corrigiu. Né? Pois é. Mas por que acontece isso? Porque é uma coisa muito complexa. Desatenção. Lembre-se daquele processo do nosso amigo que chegou ao instituto e deram para ele para fazer um trabalho no computador. Isso às 8 horas da manhã. Às 11 horas chegaram e falaram, então, o serviço está pronto, que era um monte de coisa que tinha que fazer. Eu disse, não, eu estou tentando até agora ver se liga o computador. Não consigo. Aí eles foram lá, o computador estava fora da tomada da parede. E isso é um erro sutil também do bom, né? O que você acha? Agora, o erro sutil de cansaço é aquela pessoa que está trabalhando demais junto com os outros, no escritório do computador, e está atravessando a noite, está fazendo hora extra, aquele negócio todo, e lá pelas tantas tem alguma coisa que não está certa e ela quer limpar, em vez dela deletar a situação, ela passa a mão. Isso é um erro sutil. Ela passa a mão para limpar. Isso também é erro sutil. Essas coisas todas ocorrem. Agora, esse é devido ao cansaço. O outro é devido à desatenção, né? Essa da tomada, por exemplo, é falta de atenção. Uma coisa tão fácil, né? Desatenção e outras coisas mais, porque a pessoa pensar que nada funcionou, ela ia procurar, né? O traseiro do computador, o que tem no traseiro? Se está certo, como é que é? O escapamento dele. Existe um outro caso, a pessoa ela corrigiu o erro, corrigiu de fato, mas depois futuramente ela incide no erro, nesse mesmo erro. Mas o pior da história é quando a pessoa vai no mata-burro. Ele cai no mata-burro e fratura uma perna, a perna esquerda. Depois ele vem andando melhor, acertou tudo. Meses depois ele vai passar no meu lugar, cai no mata-burro de novo, fratura a perna direita, para ficar igual. Esse aqui é o erro, então, de completude. Existe disso, tem muita gente boboca com ele. Eu atendi uma pessoa que aconteceu justamente isso. E outra coisa, o mesmo mata-burro mesmo. É daqueles mata-burros de fazenda lá de Uberaba, que tem nas fazendas, e você sabe, eles colocam o mata-burro com aquelas escalas assim, para o gado não passar, porque ele sabe que ali ele se machuca. Então aquilo o gado não passa. Por isso que é que tem o mata-burro na porteira. Você está entendendo? Agora, a pessoa entrou, machucou lá. Meses depois, na mesma situação, ela achou que já estava dominando todo o assunto.
ela fraturou a outra perna. Só que tem que uma perna foi uma fratura, a primeira foi brava, a segunda já pegou só uma parte do pé, mas fraturou. Eu acompanhei o caso, eu vi o segundo caso. Ah, sim, desce aí, por favor. Gente, olha, naquele processo da bibliografia que eu vi falando aqui de livro, hoje eu quero apresentar aqui um livro que é a construção de uma economia sustentável num planeta superpovoado, poluído e pobre, que é o que acontece com a Terra atualmente. Esse homem que escreveu isso aqui é de base americana, tipo judeu, mas ele está falando a verdade toda, independente de qualquer coisa. O nome dele é Jeffrey Sachs. O nome do livro é A Riqueza de Todos. Vale a pena ver esse livro, quem está interessado na questão da poluição e o processo aí errado em matéria de dinheiro e a condição geral. Para vocês terem uma ideia, no fim, aqui a parte 5 dele, ele fala: solucionando o problema global, repensando a política externa, atingindo metas globais, o poder de um. E aqui eles falam, quem quiser ler esse processo político da economia e da globalização, com o problema todo da poluição atual que o mundo passa, vale a pena ver essa Qual que é o autor? Jeffrey Sachs. É S-A-C-H-S. Jeffrey Sachs. Jeffrey é mesmo o nome do Jeffrey. Ele está aí? Aí está aqui, olha lá. É o mesmo nome dele. Tá certo? Só que tem que o Sachs. Valdoar. Agora, esse cara é bom. Ele saca bem. Tá? Sim. Aproveitando que você está falando de bibliografia, outro dia você falou da importância da bibliografia em relação à historiografia. Você podia falar mais sobre isso? O caso é o seguinte, já existe autores, isso aí é meu pensamento muito antigo, mas eu não tinha muita fonte para embasar essas minhas ideias não, mas a minha hipótese sempre foi a seguinte, que em matéria de historiografia e em matéria de biografia das pessoas, biografia, o que se passa? Eu sempre achei que a biografia, ela pode conter mais verdades explicitativas, que esclareçam mais as coisas, do que a própria historiografia ou a obra de história, seja humana, história geral, história política, seja o que for. Então, a biografia da pessoa parece, isso é que era o meu pensamento básico, e isso hoje já estão reconhecendo isso, já tem autor que reconhece isso. Você examinando a vida de uma pessoa, aquilo é mais concreto, é mais palpável, você já pode delinear os fatos e acompanhar a realidade de uma maneira mais detalhada, e sem a entrada ou a introdução, a inserção da imaginação, o problema da pessoa fantasiar que a história permite. Então, com a biografia, você tem a coisa clara, que a história clara. Se essa biografia é contemporânea, ela então ainda é mais forte ainda do que o que nós estamos falando aqui. Então, essa distinção de uma coisa com a outra é muito séria. Agora, veja, não é fácil a pessoa entender essas coisas, não. O estudo da biografia, por exemplo, o nosso amigo lá estudou o caso do JK e vai lançar o livro agora lá em Brasília. Esse livro dele, do ponto de vista historiográfico, é superior aos processos de história que a pessoa for contar os problemas de Brasília de modo geral. Baseado na figura do JK, as coisas ficam mais autênticas. Você entendeu o que quer dizer? Esse foi o motivo, por exemplo, que eu escolhi para estudar, não foi livro de história. Eu li mais biografia do que historiografia. É lógico que você tem que ler história, uma série de coisas. Por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial eu era menino na ocasião. Mas eu acompanhei o povo seguindo aquilo, toda a comoção popular que causava o processo da guerra no Brasil. Amigos meus foram para a guerra, que era mais velho do que eu. Tudo isso eu vi. Então, eu procurei estudar a Segunda Guerra. Mas, por exemplo, se você pegar da Segunda Guerra
e for estudar as biografias de determinadas figuras da Segunda Guerra, você vai entender mais as ocorrências do que a historiografia. Isso era uma hipótese minha. Hoje já tem grandes pesquisadores, cientistas, que admitem essa hipótese. Quer dizer, isso eu conservei comigo, essa ideia era minha. Essa já era a ideia deles, igual a minha. Agora, eu acho o máximo isso, depois de tantos anos, a gente vê as pessoas chegando... Qual é o erro mais comum que a gente comete ao ler essas biografias? A biografia, a primeira coisa é o seguinte, você não pode ler sobre uma pessoa, se ela é uma personalidade pública muito conhecida, apenas uma biografia. O ideal é ler uma porção. Outra coisa, autobiografia, aquela biografia escrita pela própria pessoa, você tem que dar um desconto de acordo com a personalidade da pessoa. Você tem que ver até que ponto você pode confiar naquele temperamento, naquela personalidade. E tem que dar o desconto. Porque autobiografia é uma coisa, biografia é outra. Biografia que nós estamos falando é uma heterobiografia. É uma pessoa que está fazendo da outra. Outra coisa, essa heterobiografia, ela pode ter sido consentida, ela pode ter sido a revelia, pode ser contra. Outra coisa, pode ser igual a esses jornais que faz na época da política agora no Brasil, está cheio de jornais novos, que é a oposição combatendo quem entende, fazendo um partido. Então tem os processos de partido. Na questão de heterobiografia, é preciso ter cuidado com isso, porque às vezes também tem problema político atrás. Tudo você tem que dar desconto. Mas agora, que é importante a gente estudar biografias das personalidades, E o que deve ser prioritário da gente pensar? O prioritário é você ver o que seja verdadeiro. Sempre ficar na glasnost, na explicitação. Uma coisa que tem autenticidade. O real, o palpável, o concreto, o fato. Todas as ocorrências são fatos. E todos os fatos têm versões. É preciso ver as versões que existem, mas o problema é se você puder estudar com aquelas personalidades que têm mais gabarito para falar sobre o fato, é o ideal. Então, falar sobre o fato, mas falar principalmente sobre o autor do fato. Isso é muito importante. A última vez que vi o professor foi numa palestra em São Paulo, do Centro Ramatiz. Pensava que o senhor tinha desaparecido desde então. Eu também fiquei muito ocupada com criação de filhos, família e trabalho, a maternagem. Estou muito contente por essa oportunidade de revê-lo e aprender através da internet. Apesar da minha idade avançada, sei usar o computador muito bem, melhor que meus netos. Um deles, essa é boa, hein? Uma pessoa de idade que está passando a tela na meninada aí, nova geração. Um deles está assistindo a tertúlia comigo agora. Para minha surpresa, parece que está entendendo tudo que o senhor fala. Ele tem 14 anos e é neto que eu tenho mais afinidade. Existe alguma coisa mais específica para jovem como ele? Onde encontrar? Olha, a Sinvex. Dá aí os dados. Quem é que tem os dados da Sinvex? Olha, Alexandre, fala aí. A Sinvex. O site mais indicado é o www.asinvexes.org. Asinvexes soletra A-S-S-I-N de navio V-E-X-I-S.org. Lá vocês podem encontrar palestras online que pode baixar em download, artigos e uma série de materiais para o público jovem em geral. Tudo isso aí da Sinvex é de jovens. Possivelmente, pode ser que o seu neto aí, ele tenha o curso intermissivo. Na Sinvex ele vai averiguar, como diz em inglês, find out. Mas vai dar um jeito de ver o que tem. Sou lábio parapsíquico, pois também possuo muita capacidade de assimilar outras consciências. Se começa a passar algum tempo, quer dizer, ele está falando então que ele é esponja, não é isso? Se começa a passar algum tempo com uma pessoa, com uma energia um pouco mais forte, em pouco tempo eu já me pego fazendo alguns gestos dessa pessoa. Por exemplo, já me peguei coçando o nariz igual o senhor, aí eu coço assim, ó. Dou certas entonações da fala como um amigo meu. Como posso utilizar essa capacidade de assimilação para assistir, mas sem sair do meu equilíbrio? Olha, a primeira coisa que tem em você é o seguinte:
você tem que estudar o estado vibracional para ver o que você está assimilando de energia dos outros. Se você está assimilando a gesticulação, as posturas, etc., tal, pensa bem. Ficar só assim é uma coisa suave. Agora, pegar a energia da pessoa que seja negativa, isso aí é que é o bravo. Então é bom estudar o estado vibracional. Isso é importante. Uma outra coisa, vocês estão querendo mostrar a publicidade de ontem aí. Pode mostrar agora? Vocês estão de acordo? Pode mostrar. Alô, alô? Não tem jeito de mostrar inteiro lá, não? Tira esse careca daí. O SEAEC e o professor Valdo Vieira convidam os intermissivistas para o site das tertúlias com conteúdo gratuito sobre parapsiquismo. Acesse tertulia.org.br, tertulia.org.br. Obrigado. Agora, o que é mais importante é que falar intermissivistas e falar em parapsiquismo. E tertúlia, né? Que é a outra situação. São as três expressões-chave do problema. Agora, a próxima é explicar aquilo. Hoje, vamos ver hoje, porque hoje tem mais gente. O horário é mais hoje rápido. vai ser no Jornal Nacional. A gente então... pensou em fazer na quarta-feira, porque hoje seria o dia do futebol e o jornal passa mais cedo. Mas parece que não vai ter o futebol, porque o Maracanã está inundado. Então tem que ficar de atenção que talvez o jornal passe um pouquinho mais tarde, tá? Mas a partir das 8 é bom ligar a televisão para se antenar. Hoje... Agora tem muita gente em casa porque o Rio ainda está inundado, né? Isso. E hoje serão... mas só lembrar que a publicidade de hoje é de 10 segundos. Essa foi de 15. A de hoje será de 10 segundos, tá? Professor Valdo. Sim. Aqui. Pode falar. O senhor poderia fazer uma interconexão, correlação entre códigologia e teriologia? Quando inclui o CPC e mais o que está aí, a teoria das interprisões grupo kármicas. O problema todo é o seguinte, a interprisão grupo kármica, a maioria do povo sabe o que é. É a hora que a pessoa erra em conjunto, erra em grupo. Agora, as questões dos códigos, por exemplo, se uma pessoa, ela ainda não tem o código pessoal de cosmoética e ela está dentro de um grupo, ela é mais suscetível de assimilar aquele grupo se o grupo é negativo. Então, essas coisas todas influem uma coisa na outra e na pessoa também. E a pessoa no grupo e o grupo na pessoa. Agora, tudo depende da afinidade. Se a pessoa tem afinidade, ela faz rapport, há uma empatia no caso, então aí há um processo de entrosamento maior na história. O problema nosso é nós fazermos o nosso código pessoal de cosmoética, que é o CPC, participar de grupos que também, pessoas que também façam. Com isso nós vamos ter o código grupal de cosmoética. Com isso, as interprisões do grupo kármico vão ser afastadas, anuladas, elas não vão ter ambiente para serem criadas. Por quê? Tudo vai ficar mais livre, mais aberto, mais funcional, mais correto. De modo que os erros sutis, por exemplo, a pessoa que começa a acertar, ela começa a melhorar a disciplina, a auto-organização, a vida vai ficar mais equilibrada, há uma harmonia maior nas ações da pessoa. No fim da história, ela vai ficar na retilineidade da penserização. O modo dela pensar, o modo dela sentir, o modo dela agir, vai ficar muito mais harmonizado com as coisas naturais da vida. Ela vai errar menos. Então, o erro sutil, nós temos que estudar isso. Agora, como ninguém falou, eu quero dar uma olhadela aqui. Sob a ótica da errologia, no universo ponderável dos erros sutis,
A técnica do detalhismo e não a autopatia do perfeccionismo, presta atenção, autopatia do perfeccionismo. Perfeccionismo é doença, é uma perturbação. Então, isso aí faz a consciência ilustre evitar 12 reações errôneas, sofisticadas, que dispostas na ordem alfabética. Isso é a técnica do detalhismo. Quais são? Auto-engano insuspeito, autocoerência imperfeita, autoconvicção incompatível, conduta impossível, impulsiva, contorção cognitiva, contradição ignorada, equívoco analítico, exceção desconsiderada, falha da racionalidade, fratura do autodiscernimento, lacuna intelectiva, subjetividade descontínua. Se uma pessoa não entendeu o que é eu sutil, está perdido aqui, porque esses 12 itens não tem jeito. Hein? O senhor pode desenvolver um pouco mais a subjetividade descontínua? A subjetividade descontínua é a pessoa que ela tem atenção soltuária infantil. Que ela não fixa, está aqui, está aqui, está ali, está aqui, está assim. Aqui, ó. Ela não fixa. Entende como é que é? Isso é que é o processo. A criança, por exemplo, às vezes ela é assim. Principalmente, por exemplo, um hiperativo, uma criança hiperativa, essa que não para hora nenhuma, ela não fixa nada. Então, para ela parar para pensar, não há reflexão no caso. Agora, tem gente adulta desse jeito, é o chamado adulto problemático, né? Fica deslocado na situação. Que às vezes ele começou com aquela hiperatividade, aquilo não foi tratado, o negócio veio, quando ele se transformou em adulto, ele ficou com a subjetividade descontínua. Então, ele tem dificuldade de chegar racionalmente, de maneira lógica, na avaliação de alguma coisa. Ele fica muito superficial em certas coisas, porque ele não aprofunda nada, ele vai na coisa e passa para outra, ele muda de bloco toda hora. Então, essa subjetividade descontínua mostra já caso, às vezes, conforme o caso, a idade da pessoa, já bem patológico, bem alterado. Agora aqui, taxologia. Na ordem alfabética, 6 categorias de erros sutis, identificáveis de pronto pela consciência atenta. Erros sutis. Erros sutis de lógica, falácias, argumentações falseadas. Erros sutis de percepção, captação distorcida, incompreensão. Erros sutis na comunicação, ruídos, más interpretações. Erros sutis na postura corporal, lesões de repetição, danos imediatos. Erros sutis do corpus teórico, incoerência, contradições. Erros sutis do desenho, proporções não naturais, sensação de estranheza visual. Isso aqui também está mostrando o que é o erro sutil de modo bem nítido, aqui no B, de várias áreas. Sim. Aqui no B, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a exceção desconsiderada. Abrir exceção é difícil, né? Porque você tem que ter muito discernimento para abrir exceção sem gerar um caos à sua volta. Como é que você faz assim para discernir? Eu não estou entendendo. Como é que é a pergunta? A exceção desconsiderada. Será que dá para o senhor falar um pouco mais sobre isso? É o item 8. A exceção desconsiderada. Como saber quando abrir exceção? A exceção desconsiderada. Por exemplo, tudo na vida, às vezes, tem exceção. Entende? Até isso que nós estamos falando tem exceção. Agora, o que é que se passa? Às vezes a pessoa erra porque ela está mexendo com exceção e ela não viu aquilo. Ela desconsiderou a existência da exceção. Ela está seguindo só a regra. Todo mundo que segue um livro só, seriamente, ele vira fanático e ele erra mais. Agora, dentro daquele livro, geralmente, ele fica doutor no assunto. Ele tem um pós-doutorado no assunto. Mas veja, ele só sabe aquilo. E isso, às vezes, vão aparecer exceções e ele vai errar totalmente. Mas eu quero saber o contrário. A pessoa que abre exceção demais. Ah, sim, mas aí é porque, às vezes, é preciso ver a intenção que ela tem. Né? O que ela pretende com isso? Tem gente que, às vezes, faz isso para fazer média com os outros. É essa? Precisa saber qual o temperamento da pessoa. E mostra um caso que nós vamos examinar.
Às vezes é gente que faz média. É a pessoa do populismo, é a pessoa fanática, é a pessoa da religião. Você está entendendo? É a pessoa que faz média com os outros. Essa, às vezes, abre exceção para qualquer coisa. E ela é incoerente. Ela, às vezes, aqui com a pessoa, ela admite uma coisa, com a outra ela vai admitir outra. Por quê? Ela é bifronte. Ela está por cima da linha do processo. Como é que chama essa pessoa que fica em cima? Pois é. Então, nós temos que pensar nesse processo. Agora, tudo é erro sutil. Agora, o erro sutil de uma pessoa bifronte acaba deixando de ser sutil, porque ele aparece publicamente, todo mundo vê. Não tem jeito de fugir. Melhor é não abrir exceção, então. Não, o melhor é você sempre lembrar que tudo tem exceção. Você está entendendo? Por exemplo, você é uma exceção com esse óculos. A maioria das mulheres coloca o óculos e ela fica mais feia, você fica mais bacana. Obrigada. Você é uma exceção. Você entendeu? Então a gente tem que entender isso aí. Ela fica parecendo uma grande professora, uma pesquisadora, olha lá, cientista, olha a cara dela. Sério. Oi, volta aqui. Sim. Pode falar. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre a coleção de objetos e coleção de objetos e bagulho energético. Uma coisa toda é o seguinte, precisa, se você está fazendo a coleção de objetos, a primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte, para quê? Qual o objetivo? Qual a função disso? Por que você está acumulando esse objeto? Eu, por exemplo, eu acumulei bagulhos energéticos para fazer holoteca. Tem coisa nossa que às vezes é bagulho energético. Por exemplo, determinados livros que nós temos lá, mas que é preciso a gente mostrar que não presta, são bagulhos energéticos aqueles livros. Tem até aquela piada que fizeram em cima de mim, que eu fiz a biblioteca, e quando eu lancei a primeira bibliografia da Projeciologia, eu falei assim, ó, eu estou mostrando para vocês os melhores livros que eu achei. 90% é lixo mental puro. Não precisava nem de existir. Mas eu tenho que mostrar que eles existem. Aí as pessoas falam assim, mas vem cá, você está sendo incoerente, por que não fica só com os 10% que perde? Assim, porque amanhã vocês vão atrás do outro, vão criar problema, vão falar que eu não vim, que eu não fiz, que não sei o quê. Eu estou colocando tudo e mostrando o que presta e o que não presta. Você se vire, dê um jeito. Eu mostro tudo. É aquele negócio da afirmação do latinismo antigo. Quod abundat non noscit. Não é quando a bunda não é nossa, não é isso. É aquilo que é demais, que tem, vamos dizer, uma condição copiosa, grande. Se é positivo, não faz mal. Desde que precisa ver o que vai fazer com aquilo. Como é que é? Quod abundat non noscit. Isso não faz mal. Então nós temos que entender. Eu, por exemplo, na enciclopédia, eu uso muito esse princípio para usar a técnica da circularidade. Então a gente repete uma porção de dados para ficar cada vez mais claro. Essa clareza, você está entendendo? Ela é importantíssima em tudo. Agora, para estudar esses assuntos nossos, alguns são bem sofisticados, bem avançados, a gente tem que usar todo tipo de expressão didática possível, do modo que for. Então nós falamos na linguagem popular, falamos na linguagem mais erudita, linguagem culta, linguagem científica, todo tipo de linguagem possível para clarear o processo. Por isso que você vai ver que nas tertúlias cada verbete aparece com sinonimologia, antonimologia, só a parte da conformática tem definição, o tema, a etimologia, o sinônimo, a palavra nova, o neologismo, o antônimo, o estrangeirismo e o atributo que foi dado para isso. Só isso aqui, ó, a maioria tem isso aqui. Geralmente são 8 reações diferentes, que são seções diversas. Às vezes tem umas que tem 10, conforme. Tudo é da conformática. Conformática é o conteúdo e a forma, o estudo simultâneo dessas duas coisas.
O senhor poderia explicar melhor sobre o que é a técnica do detalhismo e quando ela deve ser aplicada? O caso é o seguinte, a técnica do detalhismo é nós olharmos tudo e dar valor para tudo que apareça na nossa frente dentro da nossa pesquisa. E saber, pouco a pouco, selecionar o melhor, até chegar num ponto da exaustividade. Então você consultou todas as suas possibilidades. Você não deixou nada. Naquele momento evolutivo, você ciscou tudo em torno do galinheiro, não sobrou nada. Aí você vai encontrar aquilo que é possível. Na questão da investigação, isso é que é o melhor. Então você sai do detalhismo e passa para a exaustividade. Tudo que você pôde, você fez. Agora, depois disso, só tem essa que eu estava falando para ele lá, que é a técnica da circularidade. Que é quando você vem e repete o processo para ficar ainda mais claro. Você pega aqueles assuntos que já foram debatidos, juntam com os assuntos do momento, e aquilo explicita mais. A coisa fica mais abrangente, mais clara. Valdo, peraí, sobre a técnica. Eu te fiz uma pergunta semana passada da técnica da circularidade, lembra? Então aí, foi justamente isso que eu te perguntei, porque quando você faz essa técnica, você usa a técnica, você fala um caso que você já falou diversas vezes, só que cada hora ele serve para outra coisa. Sempre uma nova, nova faceta, isso. Um novo lado, isso. Uma nova clivagem do assunto. Como se fosse assim, é como se numa carta de... É uma prospecção, aqui ó, pensa no petróleo, você lançou o negócio da prospecção. Primeiro foi 500 metros. Na segunda eu fui para 1.000 metros. Na terceira eu fui para 3 quilômetros. É como se... Então é a mesma coisa. As facetas, elas vão ficando mais sofisticadas, cada vez você entra. Tá, mas comparando assim com uma carta de baralho, tá? Um jogo. É como se, quando acontece com a gente, cada um é uma carta. No teu caso, é como se sempre fosse um coringa. Um caso, ele quase que funciona como um coringa, para dar a versatilidade daquilo. Então, a ideia, às vezes, ela pode ser um coringa. Isso. A ideia. É isso. Agora veja, é preciso da ideia ser muito sofisticada para ser o coringa. Ela representar muita coisa por aí afora. Mas é o que acontece. Me fala uma coisa, qual que é o atributo que faz essa diferenciação? O atributo disso aí, olha, primeiro é a concentração mental. Esse é o mais sério. Segundo é a atenção. O terceiro é que entra a coisa brava, prática, que é a associação de ideias. Agora, depois da associação de ideias, junto com isso tudo, ter o auto-juízo crítico da pessoa. Ela está fazendo o julgamento daquilo, para ver como é que é. Agora, junto com isso, tem o micrótomo. Você sabe o que é micrótomo? Micrótomo, para você ter ideia, é aquele negócio de cortar salame. Aquilo é um tipo de micrótomo. Então, agora, pensa você cortando a célula. Então, é um processo pequenininho, microscópico. Então, eu te dou um assunto. Esse assunto a gente pode falar, não passando, todo mundo vai entender o que nós estamos falando, mas nós não entramos dentro do assunto. Então, eu posso entrar 1 centímetro, eu posso entrar 1 quilômetro de profundidade na pesquisa, na abordagem, na análise. Então, por exemplo, você pode fazer uma análise com 10 itens, ou pode fazer uma análise com 100 itens. Isso tudo muda. Agora, o tema é o mesmo, o objeto de pesquisa, aquele objetivo, a meta, você está entendendo? Aquele escopo, que é o megafoco da sua investigação, é o mesmo. Você pode estar vendo apenas 10 aspectos ou 100, depende de você. Agora, eu vou aos poucos. Dependendo da pergunta que a pessoa faz, eu respondo aquele assunto de acordo com a profissão dela, o que ela vai entender. Às vezes uma outra pessoa vai perguntar aqui, eu posso mudar o modo da minha abordagem, porque o temperamento do outro é diferente, a profissão dele é outra. Tá, isso eu entendo, mas aparentemente, às vezes é o mesmo caso falado da mesma forma, do mesmo jeito. Mas agora eu também vejo às vezes aqui a forma das coisas, por causa da linguagem. Eu não vou conversar com um engenheiro a mesma coisa que eu vou conversar com uma costureira. É diferente. Então, veja, essas coisas todas eu procuro usar minhas técnicas todas. Uma das coisas que eu estudei em Hollywood foi isso. Agora, sabe com quem que eu estudei isso? Né? Com os caras que fazem os scripts.
povo que escreve a trama, é o enredo. Esses técnicos, os autores, é que são as maiores cabeças de Hollywood. Eu conversei com vários deles. Entendeu? É isso que é importante. Hoje em dia tem até uma porção de livros sobre esses assuntos. Inclusive no Brasil, eles andaram publicando muita coisa também, como é que faz uma novela, o que você coloca, o enredo, a situação. Aquilo ali ajuda. Outra coisa séria é você estudar, por exemplo, como eu fiz o processo da medicina legal, para ver os detalhes, as nuances do crime. Porque no crime vem a elaboração. O serial killer, o que ele pensa, como é que ele é, de que modo que ele... Estuda a psicologia da pessoa sofisticada. Então, na questão da pesquisa, isso pesa na balança. É sério. Agora aqui, estou assistindo a tertúlia e o senhor falou sobre biografias. Há pouco li o livro Infiel. Fala da trajetória de uma consciência, Ayaan Hirsi Ali. Ela questiona a religião do Islã e não se deixa aprisionar por tais conceitos. No meu entendimento, essa consciência fez um curso intermissivo de bom nível, pois ela quebra todo o paradigma do seu clã que vivia há séculos. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Não há dúvida. Agora, está também na televisão o caso que estão mostrando lá de uma moça que trabalhou para ser mulher bomba e ela desistiu. Vocês chegaram a ver isso? É a mesma coisa aqui também. O caso aqui é isso. São pessoas que receberam um choque. E às vezes algumas das pessoas podem ter feito o curso intermissivo, sim. Essa do Infiel eu não conheço não, mas vi uma pessoa aqui que falou nesse livro aqui, nessa biografia de uma pessoa. Foi você que falou nisso? Você leu? Uma pessoa falou nisso aqui. Eu apresentei junto com a Cadídia a biografia dela. Na verdade, então vocês estudaram isso? Estudamos ela. Não, dentro do curso do biografia. Então, é que eu vi que alguém tinha falado na Infiel aqui, mas eu não cheguei a ler. Agora, veja, vocês acham que ela pode ter feito o curso intermissivo? Nós colocamos lá uma hipótese, porque ela realmente ela sai, ela deixa o grupo e depois ela vira deputada na Holanda. E ela começa a escrever livros, ela escreveu 4 livros e todos de forma libertária, né? Então ela pode ser que ela veio a uma missão que ela arranjou, né? Ao completar um ano da prática da TENEPS, ontem, no momento da prática, às 5h30, ouvi um forte barulho do lado de fora da janela, parecendo um pássaro de grande porte que forçava para tentar entrar no quarto, que fica no 9º andar, o que me causou uma certa dificuldade na concentração e exteriorização de energias. O passo só saiu após o término da prática e fiquei grande parte do dia defasada. Pergunto, isso tem a ver com o aniversário da TENEPS? Pensei posteriormente que o amparador teria levado alguma consciência mais patológica para ser assistida, o que ocasionou esse contrafluxo para dificultar o trabalho. Tem lógica? Olha, às vezes é uma mensagem que você recebeu. Eu quero te mostrar o caso que aconteceu comigo no SCP-2. Eu me fechei, estava lendo antes de ter uma reunião do SCP-2, no hotel, fora do Rio, aquela coisa toda. A hora que eu estou no quarto lá, quieto lá, fazendo anotações e vendo, eu vi um barulho enorme perto de mim. Quando eu olhei, tinha um big do beija-flor na minha frente. Ele parado no ar e olhando para mim. Aí eu vi para ele assim, o que você quer, meu amigo? Bem-vindo. Aí ele foi embora. Agora, por que ele parou em cima de mim? Eu não estava com doce nenhum na cara, nem na roupa, nada, não tinha nada disso. Quer dizer, pode ser uma mensagem de amparador. E outra coisa, eu senti um monte de energia com aquele motor dele. Que um colibri, um beija-flor grandão, ele faz barulho grande. Por causa das asas, aquele negócio, você escuta perto do ouvido da gente, o negócio aqui na minha frente. Agora, foi o maior susto que eu levei com o beija-flor na minha cara. Entendeu? Então, isso aí pode ter sido também uma mensagem. Estão mostrando que o amparador está dando um sinal que ele existe para a pessoa. Isso pode ser sim, pode ser real. É um problema de efeito físico aí no caso. Você sabe que alguns passarinhos, você pode
extrafisicamente, dependendo do processo de energia, o ambiente, pode mexer nele. Ele funciona. Entendeu? Processo de energia. Então, estudo é possível. Quem é que está com o microfone? Tem alguém que esteja aí com o microfone? Tem ninguém? É você? No paradoxo, na página 3, o paradoxo de erros sutis por mais geradores de erros grosseiros no conteúdo. Eu fiquei imaginando alguns exemplos, assim, mas eu queria saber do senhor. Eu pensei... Erros sutis formais. Eu pensei no cacô. Geradores de erros grosseiros no conteúdo. Eu pensei... É aquilo que eu estou falando, por exemplo, como é que fica com o tempo a pessoa coloca as palavras erradas. Não é só problema de crase, não. Algumas outras coisas. Ela entendeu, às vezes, uma palavra errada, que não é bem aquilo, o conteúdo vai para o espaço. A interpretação fica errada. A acepção não é aquela que ela pensa que a palavra significa, é outra. Aí, está tudo para trás. Tem pessoa que, às vezes, erra até dentro do jornal. Ela passa rapidamente, assim, para ler os títulos das notícias dos jornais, ela confunde uma palavra, pronto, cria um problema. Às vezes aquilo ela começa a falar do assunto e totalmente errado. A hora que ela vai ver, está lá o negócio, ela conta, não é nada daquilo. Então veja, o erro sutil, às vezes, ele pode trazer consequências graves na vida da pessoa. Não é bem assim só, não. Eu tinha pensado no cacófito, mas então não é, né? O cacófito é o mais comum, né? Todo mundo sabe, mas não é isso. Às vezes o problema é de uma diferença de palavra, uma coisinha à toa. As palavras às vezes são muito parecidas e às vezes são totalmente diversas. Só a aparência. A aparência da forma é um problema sério. Ela pode prejudicar de fato o conteúdo. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Não é isso? Professor? Sim. O senhor falando há pouco sobre a bibliografia do Projeciologia, o senhor pode esclarecer sobre os seus critérios, assim, o que o senhor considerou mais importante? O Projeciologia é o seguinte, você sabe, eu comecei a pesquisar os livros para fazer a bibliografia. Então eu peguei todos os livros meus desde a minha infância, da minha biblioteca. Daí eu passei para fora. Fui para o exterior, vi as instituições, frequentei livrarias e frequentei bibliotecas. De Washington, de New York, de Londres, Museu Britânico, tudo isso eu andei vendo. E sempre procurando os processos fenômenos que pudesse falar da projeção consciente, do desdobramento, da viagem astral, a viagem fora do corpo, todos esses nomes que eles usavam. Agora, no tempo, eu fiz o cálculo, eu tinha a listagem, e eu cheguei a consultar 46 mil obras. 46. Agora, com isso, eu só apurei lá, na ocasião, entre os artigos e os livros, 907 obras, mais ou menos 906 obras. Agora, eu achava que era pouco. Então, para eu ter certificado daquilo, depois de 19 anos de pesquisa, eu fui à Itália para ver a bibliografia e a biografia do Ernesto Bozzano. E foi uma decepção para mim, que ele só tinha 250 e eu não vi nenhuma nova. Todas estavam dentro dos 906 que eu fiz. Aí, então, eu fui ver, havia um nosso amigo, que era um grande pesquisador, que é o Robert Crookwell, lá de Londres. Eu, então, fui atrás dos livros dele todo, fui a Londres, comprei os livros, fiz investigação, quis até conversar com ele, mas não deu. O homem é pesquisador, ele é apado botânico, e já estava numa certa idade na ocasião. Agora, o que se passa? Procurei, então, ver o total, e cheguei à conclusão que o total que ele pesquisou, tinha mais ou menos 868 obras. Mas não era tudo do assunto, porque tinha de tudo. Ele estudava muita coisa dos evangélicos, muita coisa de Bíblia e outras coisas mais. E outra coisa, ele achava, o Robert Crookwell, que a pessoa não devia fazer projeção consciente por si, que aquilo devia acontecer.
Mas ela não devia fazer isso por ela, que isso aí era negativo. Quer dizer, bobagem do misticismo dele, dos estudos que ele teve. Mas agora, por exemplo, esse homem era muito bom numa coisa. Ele fez a maior bibliografia com detalhes sobre os assuntos da projeção consciente. Nós temos toda a coleção dos livros dele lá embaixo. Agora, para mim também, foi uma decepção. Eu queria colocar milhares de volumes e não achei nenhum. Você está entendendo? Então, por aí eu vi como o assunto é sofisticado, o processo da projeção, se você for estudar. E o que tem de repetição nisso não está no gibi. Todo lado tem repetição. Então, para escolher mesmo essas obras, o que eu pude escolher foi aquilo que foi feito. Eu apresentei mais ou menos 900 obras. Agora, nas outras edições, eu procurei colocar umas mais recentes. Depois disso, eu parei com o estudo da bibliografia. Teve uma americana que até reclamou de mim, porque eles andaram escrevendo uns livros lá, e eu não coloquei depois na bibliografia, porque não atualizei, porque não adianta. Não tem novidade nenhuma em nada que eu li até agora, depois que eu publiquei o livro. Agora, o livro, veja bem, eu publiquei em 86. Já fazem, ao todo, 84 anos. Está entendendo? 24 anos. Como é que fica isso? 86 Mas quer dizer, dessa bibliografia citada, tem algum livro que tem algum acréscimo para o senhor em termos de conteúdo? Não, todos eles eu marco a página e falo o que a pessoa falou no livro todo. Da referência. Raramente você vai encontrar um livro com tanto detalhe bibliográfico do jeito que eu dou no Projeciologia. Você olha lá que tem a página exata. Se você arranjar a edição daquele livro que eu marquei, você abre a página que é batata, aquilo que eu falei, a página exatinha. Eu já me deparei isso não é qualquer um que faz. Outra coisa, a bibliografia ela vem com todos aqueles detalhes super detalhados que eu faço a bibliografia. Ninguém faz também do jeito que eu faço. Isso aí ultrapassa toda a regra internacional de bibliografia. Eu dou mais informação do que aquilo que o povo pede. Agora, com isso, é para mostrar que a gente lê. Então, esses livros, todo lado, você pode estar certo. Eu passei por ali, eu deixei minha marca, eu examinei aquilo, eu aprofundei o processo. Agora, não é fácil. Esses assuntos todos, e fazer também do jeito que eu fiz, não é fácil. Esse foi o motivo que eu demorei 19 anos para chegar lá, né? Eu não estava brincando com isso. E outra coisa, pesquisa no Brasil, no exterior, instituições diferentes, pesquisa com pessoas, entrevistas de tudo quanto é jeito, para chegar nesses detalhes. Isso deu um trabalho, mas vale a pena. Uma coisa que eu falo para você é o seguinte, a gente deve arranjar um tema de pesquisa e ser especialista naquele tema. Com o passar do tempo, ser o máximo. A hora que você vê uma ideia nova que aparece naquilo, você não precisa nem de marcar, você não esquece. Aquilo grava, aquilo vinca você, marca, não tem jeito de fugir. Entende? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 76 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 44 perguntas respondidas online. Hoje o professor respondeu 60 perguntas para os teletertulianos e tertulianos, 42 votos presenciais, 5 votos online. Hoje tivemos 1.150 acessos online e 253 teletertulianos acompanharam a tertúlia de hoje. Hoje vamos ter 5 recados. Leonardo, sobre o CAEC, Rosa, Oficina, César, Noite Cultural, a mim, a complementaram, Sandra Tornieri, terceira jornada da Parapercepciologia. Bom, boa tarde, teletertulianos. Nós gostaríamos de passar uma mensagem aqui para vocês, algumas informações breves. As tertúlias conscienciológicas proferidas pelo professor Valdo Vieira ocorrem no campus CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, localizado em Foz do Iguaçu, Paraná, bairro Cognópolis. O CAEC é uma organização científica sem fins lucrativos, não governamental, apartidária e não religiosa, criada em 1995 e dedicada a cursos e pesquisas na área da conscienciologia, ciência focada no estudo integral da consciência. O CAEC reúne profissionais de diversas áreas, trabalhando sobre o vínculo do voluntariado
e dedicados ao estudo da consciência em evolução. As pesquisas realizadas no CIEC fundamentam-se no princípio da descrença, em bases universalistas Bom, pessoal, vou repetir, então. Vou entrar no mesmo embalo, tá? Olha, o CIEC, então, reúne profissionais... Quer que mude o microfone? Alô? Deu. Bom, isso faz parte do serviço, né? Vamos em frente aqui. Então, o CIEC é uma organização científica, sem fins lucrativos, não governamental, apartidária e não religiosa, criada em 1995 e dedicada a cursos e pesquisas na área da conscienciologia, ciência focada no estudo integral da consciência. O CIEC reúne profissionais de diversas áreas, trabalhando sob o vínculo do voluntariado e dedicados aos estudos da consciência em evolução. As pesquisas realizadas no CIEC fundamentam-se no princípio da descrença em bases universalistas e interassistenciais. Agora, os interessados em conhecer mais o CIEC podem acessar o site www.caec.org e também atendemos pelo telefone. O DDD é o 45-3525-2652. Através desse telefone, vocês podem também saber sobre outras instituições além do CIEC. O CIEC é apenas uma das instituições conscienciocêntricas, então todos aí estão convidados, tá, a acessar o site ou mesmo ligar para a gente. Nós estamos atendendo aí de manhã, de tarde e de noite, ok? Obrigado. Boa tarde. Nós convidamos vocês para fazerem as duas oficinas. Agora, na sexta-feira, vai ser a do enumerograma. O enumerograma é um instrumento de avaliação de texto conscienciológico. Através desse instrumento, a gente pode avaliar o confort, que é o conteúdo e a forma. E nós vamos aplicar esse instrumento no verbete que já foi escolhido, né? Então, essa oficina vai ser agora, na sexta-feira, de 15 às 18 horas. Na próxima sexta-feira, na outra, né, semana, no dia 16/4, nós vamos fazer o método algoritmo para expansão de verbetes. Nessa oficina, nós vamos experimentar, né, como fazer sugestões de acréscimos para os verbetes de modo técnico. Essas sugestões serão depois encaminhadas para o professor Valdo fazer a avaliação. Então, qualquer informação a respeito de valores e de outros detalhes é na recepção do CIEC 3525-2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de reforçar e enfatizar o convite para a grande noite cultural que nós vamos ter, sem ser este sábado, o próximo, dia 17 de abril, a partir das 19 horas, lá no antigo Hotel Internacional Foz, que é bem aqui no centro de Foz do Iguaçu, no grande salão deles, que é o Salão Nações Unidas. É uma noite muito especial, que está sendo preparada com muito carinho, de divertimento, de confraternização, onde nós vamos ter a entrega oficial do condomínio residencial Vila Consciência, Asa Norte. Quem tiver a oportunidade de comparecer ali no campo de obras, vai ver que hoje nós temos, aproximadamente 50 pessoas trabalhando. A partir de amanhã, cerca de 70 a 80 pessoas. O pessoal está terminando a Avenida Central, que é a última avenida que falta. O muro já está começando a ser construído a parte de fundação. Vão ser plantadas 600 árvores, mais de 600 árvores. Também a guarita vai começar a semana que vem, já começaram os trabalhos de demarcação ali do solo. Então vai ser feita a entrega oficial desse condomínio, que é muito importante, é o maior condomínio de Foz, aqui na Cognópolis. E vai ser feito também o lançamento oficial do Centro Cultural, Mega Centro Cultural Holoteca, que ainda não foi apresentado oficialmente à CCCI, à comunidade de Foz. E, além disso, claro, nós vamos ter um show humorístico nacional com o Geraldo Magela,
vamos ter jantar, vai ter baile com música ao vivo. Então a gente gostaria de pedir para as pessoas que têm interesse que comprem seus ingressos. A gente começou agora a fazer a venda externa dos convites. De ontem para hoje já foram vendidos mais de 20 convites. E como são apenas cerca de 150 a 200 ingressos, a gente gostaria de lembrar a todos para não deixar para a última hora, né? Porque senão corre o risco realmente de ficar sem ingresso. Tem convite à disposição na recepção do CAEC, do discernimento da IEC e também com cerca de 20 pessoas que estão vendendo aí na comunidade. E gostaríamos de pedir também que nós estamos elaborando o logotipo do Mega Centro Cultural Holoteca. Então, se alguém tiver alguma sugestão de um logotipo que acha que possa contemplar a ideia desse Mega Centro Cultural, as iniciais é MCH, qualquer sugestão que a pessoa tiver, por favor, encaminhe para a gente até esse final de semana, que a gente está trabalhando em vários logotipos para ver se estiliza e já lança isso também na cerimônia. Ok? Muito obrigado. Boa tarde, nós convidamos todos para o próximo acoplamentário, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de abril, no final desse mês. O tema desse acoplamentário vai ser Maxi Fraternidade. Os epicons vão ser os professores Hernande Leite e Alcir Alves. Só para citar alguns objetivos do acoplamentário: desenvolver a autodefesa energética, treinar a clarividência facial, mapear a sinalética energética, dentre outros. Mais informações pelo telefone 45 3525 2652. Nós temos ainda poucas vagas, ainda temos vagas, mas são poucas, né? Então, quem tiver interesse, é bom fazer a inscrição logo. Obrigado. Boa tarde a todos. Para quem tem interesse em conhecer mais sobre o parapsiquismo, o CAEC convida para participar da 3ª jornada de Parapercepciologia e 1º Fórum de Pesquisa das Dinâmicas Parapsíquicas, que ocorrerá dia 16 a 18 de julho de 2010, em Foz do Iguaçu. Mais informações na Secretaria do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Mega Contraditoriedade, especialidade Contradiciologia. Obrigada e boa tarde a todos.